19 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 19. Você que é novo no canal, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Se você não sabe, Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler o capítulo do dia todos os dias, você consegue ler Provérbios todos os meses. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro? No mês de fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Os capítulos 1 e 2 de Provérbios têm uma conexão e os capítulos 8 e 9 também. Então, você pode fazer dessa forma no mês de fevereiro e assim você consegue ler Provérbios todos os meses. Qual a importância de leitura de Provérbios todos os meses? O livro de Provérbios é um livro que foi escrito para trazer sabedoria, experiência, entendimento, prudência para a tomada de decisões na sua vida. E o livro de Provérbios, se você ler ele todos os meses e colocar em prática depois de 2 anos, você vê mudança na sua vida. E quem faz isso durante 5 anos, lendo, meditando e colocando em prática, prospera em tudo que faz. Veja que um mês tem 12 meses, um ano tem 12 meses. 5 anos vezes 12 meses, em 5 anos você meditou, refletiu, aplicou 60 vezes, corrigindo, aperfeiçoando os conselhos de Provérbios na sua vida. Então você certamente prospera se você faz isso, lê e aplica Provérbios constantemente. Vamos ler aqui Provérbios 19, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. O versículo 1 está dizendo: seja sempre honesto, porque se você for honesto, você terá segurança em todos os seus negócios. Se você é honesto, você sempre é verdadeiro, você não tem medo de nada. Você sabe que você disse a verdade. Você sabe que você foi correto, que você foi honesto, que você foi fiel, que você foi leal. Então você não tem dívida nenhuma com ninguém. Agora, pessoas que querem ficar ricas muito rapidamente, elas enganam, trapaceiam, mentem. Elas até podem conseguir a riqueza, mas conseguir a riqueza dessa forma, mentindo e enganando os outros, é uma grande tolice. Porque quando a pessoa é descoberta, ela perde o bom nome, credibilidade, consideração, respeito, perde amigos. Veja que a respeito do bom nome, Provérbios 22 fala aqui no versículo 1: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Do que adianta ganhar a riqueza comprometendo a sua reputação, o seu nome, a sua imagem? É muito difícil de você conseguir recuperar o seu nome, a sua imagem, a sua reputação depois que você enganou pessoas, depois que você mente. Então, ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Se as pessoas têm respeito e consideração por você, você consegue apoio, você consegue ajuda, você consegue receber a bênção de Deus sobre você. Agora, se você age com desonestidade, se você age com mentiras e com tolices, Deus se afasta de você. E você acaba recebendo o resultado, a consequência do seu pecado. Voltando aqui para Provérbios 19, versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. O versículo 2 fala que você precisa pensar antes de tomar uma decisão. Nós lemos aqui em Provérbios 16, no versículo 3,
que fala: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então é necessário criar planos, é necessário pensar a respeito do que você quer fazer, é necessário pensar a respeito da pessoa com quem você quer casar. Verificar se realmente essa pessoa honra a Deus, respeita a Deus, para que você possa levar avante esse namoro, esse noivado. É necessário que você pense bem antes de começar um negócio novo. Se você tem as bases, se você estudou, se você testou isso antes. É necessário que você tenha planos. Aquele que age sem pensar acaba errando o caminho. Veja, quem se apressa erra o caminho. Versículo 3: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Muitas vezes a pessoa não se informa, não usa o juízo para tomar a decisão, e quando ela cai na desgraça, a culpa sempre é de Deus. Foi Deus que não me abençoou, foi Deus que não quis que desse certo, foi Deus que me prejudicou. Tome cautela com relação às suas decisões. Se informe. Peça, coloque os seus planos diante de Deus, como nós lemos em Provérbios 16, no versículo 3. Deus, Ele ama todos aqueles que pedem a resposta dele. Veja que aqui em Provérbios 8, aqui no versículo 17, nós lemos aqui, ó: eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Deus ama quem ama Ele e o procura. Se você amar a Deus, colocar os seus planos diante de Deus, Ele vai se fazer achado. Ele vai se mostrar a você. Ele vai trazer a resposta que você busca dele. Voltando aqui para Provérbios 19, versículo 4. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Os ricos espiritualmente oram, leem a Bíblia, têm palavras de sabedoria para trazer, palavras que trazem vida para as pessoas ao seu redor. Os ricos que buscam informação, sabedoria, conhecimento, cuidam das suas amizades, das suas relações. Eles se afastam das pessoas que são tolas, que só querem dar as suas opiniões, que não estudam e vivem só de achismos, e procuram somente amigos que buscam sabedoria, conhecimento, dados, informações, planejamento. Então eles crescem nos seus relacionamentos, nas suas amizades, aprendem coisas novas. Os ricos fogem de contendas, guerras, conflitos, discussões desnecessárias. Eles buscam informação para poder tomar boa decisão. Os ricos resolvem as coisas com a conversa, usando a sabedoria de Provérbios 15, que fala aqui no versículo 1: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Os ricos usam a palavra delicada nos momentos de conflito. E eles usam a palavra dura somente na medida necessária para consertar, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas aquela palavra dura que é dita com moderação, com a medida certa, com o tempero certo, na hora certa, no tom certo, para trazer aquilo que está errado para o caminho certo. Agora, os tolos, veja que o que diz aqui em Provérbios 18, versículo 2, o tolo, ele não se interessa em aprender,
mas só em dar as suas opiniões. Então, os ricos, eles se afastam dos tolos, de pessoas que só querem dar as suas opiniões, mas que não têm solução para situações. Voltando aqui para Provérbios 19, os ricos arranjam muitos amigos por isso, mas o pobre, aquele que não busca Deus, que vive só reclamando da vida, que busca somente os seus próprios interesses, não se dispõe a ajudar outras pessoas, a oferecer alguma coisa que ele possa trazer para os outros com as suas habilidades. Ele não consegue nem conservar os poucos amigos que tem. Os pobres são aqueles que não querem buscar a sabedoria, são aqueles que vivem na preguiça, são aqueles que não querem aprender, não querem melhorar aquilo que pensam, as suas emoções, então eles não conseguem conservar os poucos que têm. 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. A falsa testemunha não pode escapar do castigo. A falsa testemunha, em algum momento, acaba sendo descoberta. Mesmo que ela não seja descoberta pela justiça terrena, ela recebe o castigo divino. Em Provérbios 11, nós vemos aqui no último versículo: assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Provérbios 11, versículo 31, fala que não existe como escapar da justiça de Deus. Os bons recebem as recompensas aqui na terra pelo bem que fazem. Quando os bons fazem coisas erradas, eles também recebem o castigo aqui na terra. Eles recebem a correção de Deus. E assim também os pecadores e os maus, os que querem fazer a coisa errada, recebem os castigos em razão da insistência em fazerem coisas erradas. Voltando para Provérbios 19, aqui no versículo 5, a falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Se ela escapa da justiça terrena, ela vai receber o castigo de Deus em algum momento na sua vida. Versículo 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Então todos procuram agradar as pessoas importantes. Se você está numa posição de liderança, de chefia, direção, de administração, é natural que as pessoas queiram agradar você. Todos querem ser amigos de pessoas importantes. Tome cuidado com aqueles que batem nas suas costas, que abraçam e sorriem para você, porque nem todas as pessoas que chegam até você quando você está numa posição de destaque são verdadeiramente seus amigos. E todos querem ser amigos de quem dá presentes. Nós já falamos a respeito dessa questão dos presentes aqui em Provérbios 18. Provérbios 18 é um capítulo que fala sobre os relacionamentos. E aqui no versículo 16 está dito: você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Então nós lemos isso ontem, de que um presente abre portas para novas amizades, para novos relacionamentos. Então, o versículo 6, todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Você quer acessar alguém importante porque você tem algum assunto a tratar com essa pessoa? Você pode abrir um caminho usando um presente. Procure saber a respeito do que a pessoa gosta. Procure saber a respeito dos interesses dela para que você possa ter acesso a essa pessoa. Se você está buscando uma porta aberta,
em uma empresa, se você precisa do contato dessa pessoa para conseguir essa colocação, se você está procurando um sócio e você quer abrir o caminho, você pode chegar com um presente. Provérbios 19, versículo 6, está falando isso. Que no seu planejamento de conseguir conversar com alguém, você pode usar o presente. Versículo 7, se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Então o versículo 7 está dizendo que se você decidir continuar sendo pobre, sem buscar instrução, sem buscar sabedoria, sem buscar conhecimento, sem buscar desenvolvimento pessoal, sem buscar crescimento no seu relacionamento com Deus, você não terá como ajudar as outras pessoas. Você não terá como trazer algo do interesse delas. Então você será desprezado até pelos irmãos. Não é de admirar que os seus amigos se afastem também. Então ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Não é que os amigos não se importam, é que a pessoa que está pobre, ela traz uma carga para as outras pessoas. Que você não seja uma carga para outras pessoas, mas que você seja alguém que traz palavras de sabedoria, que traz soluções, que traz o relacionamento, a comunhão com Deus para as pessoas. Pode perceber que as pessoas que têm riqueza espiritual, emocional, financeira, elas sempre estão sendo procuradas. A riqueza não é só sobre dinheiro. Tem pessoas que não têm dinheiro, muito dinheiro, mas elas são ricas no relacionamento com Deus. As pessoas estão sempre pedindo oração para essas pessoas. Tem pessoas que também não têm muito dinheiro, mas elas são pessoas alegres, simpáticas, pessoas que sempre que você conversa com elas, elas têm uma boa palavra. Elas são pessoas agradáveis. Agora, uma pessoa que é pobre, ela está sempre sobrecarregando as outras pessoas. Versículo 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Veja que se a pessoa procura ter sabedoria, ela vai ter muitos amigos. A sabedoria abre portas para muitas amizades. Pela sabedoria você sabe como resolver problemas. Sabendo resolver problemas, você vai ter muitos amigos. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Versículo 9. Você vai encontrar amigos, e quando você estiver em situações difíceis, esses amigos também vão trazer respostas para você. Então a vida é sobre relacionamentos. Nós lemos isso ontem em Provérbios 18. Quem está acompanhando a leitura aqui, acompanhou a leitura de Provérbios 18, onde nós mencionamos a importância dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento com Deus e dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Relacionamentos trazem troca, relacionamentos trazem crescimento, relacionamentos nos permitem enxergar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. No relacionamento com os outros, quando recebemos os conselhos e a orientação dos outros, conseguimos melhorar, crescer, aperfeiçoar aquilo em que somos fracos. Versículo 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. A falsa testemunha aqui pode ser condenada à morte. Tem países em que o perjúrio, o que é o perjúrio? Você jurar que vai falar a verdade e dizer uma mentira, em que o perjúrio é condenado com a morte. É considerado crime contra a justiça. E em alguns países, o perjúrio justifica a pena de morte.
Agora, mesmo que a pessoa não morra literalmente, a pessoa perde a sua moral, o seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que mente, que é falsa testemunha, ela perde a sua comunhão com Deus. Também ela morre eticamente, ela morre moralmente. Uma pessoa que não tem mais respeito à moral. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Quando uma falsa testemunha é descoberta, ela recebe o castigo de não ter mais credibilidade com as pessoas. Veja que o versículo 9, ele repete o versículo 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. O 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Quando você vê num único capítulo 2 vezes a mesma mensagem, ele está dando um reforço a respeito disso para esse dia. Fuja da mentira, fuja das aparências. Uma aplicação prática de falsa testemunha é você ser falso, trazer uma falsidade, é você muitas vezes ficar preocupado em parecer aquilo que você não é, para agradar alguém. Quantas vezes as pessoas ficam carregando uma aparência, ficam preocupadas. Hoje é dia 19 de dezembro e muitas vezes as pessoas chegam na festa do Natal, naquela reunião da família, e muitas vezes elas mentem, falam assim: ah, eu consegui isso, consegui aquilo, escondem situações, ou querem contar alguma vantagem, ou muitas vezes entram no financiamento. Eu já vi pessoas que, bem perto do Natal, foram lá e fizeram financiamento de um carro. Porque a pessoa disse: eu não posso aparecer no jantar de Natal com a minha família sem ter um carro. E depois começa um outro ano com ansiedade, preocupadas. Veja, quando você se entrega para a falsidade, para uma aparência, para uma mentira, a pessoa acaba sendo castigada, acaba recebendo um castigo. Depois ela não tem condições de manter aquele pagamento e ainda acaba perdendo o bem. Versículo 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. O versículo 10 está dizendo: não tem sentido uma pessoa que não tem instrução, sabedoria, conhecimento, governar sobre os outros. Viver no luxo não faz nenhum sentido. A pessoa que é tola não tem sentido. Não é bom. Não é bom que você deixe uma pessoa que não tem instrução, conhecimento e sabedoria como chefe do departamento da sua empresa. Essa pessoa que é tola, que não sabe como resolver os problemas, às vezes é aquela pessoa, aquele funcionário que dá um tapinha nas suas costas, que é, como eles dizem, simpático, que é simpática, que às vezes tem uma boa aparência, uma aparência que se destaca em relação aos outros. E aí você coloca essa pessoa. Não é bom que os tolos vivam no luxo, que essas pessoas sejam privilegiadas e ocupem lugares e postos que elas não estão preparadas. Cedo ou tarde, elas vão tomar uma decisão que é tola e vão acabar colocando a perder aquela posição, aquele cargo, porque elas não sabem o que fazer. Nem que os escravos governem os príncipes. Então não é bom nem que o tolo viva no luxo, nem que o escravo governe sobre os príncipes. Os príncipes aqui são aquelas pessoas que estão preparadas. Coloque pessoas preparadas nos postos certos. Não decida por aparência, não decida porque a pessoa é agradável, é gentil. Tem muitas pessoas que são muito agradáveis, mas elas não querem estudar, se aperfeiçoar, porque elas sempre, essas pessoas, elas conseguem ser muito bem recebidas, às vezes, pela aparência, porque elas são agradáveis, e elas exploram isso para conseguirem benefícios e vantagens. E elas vão pulando de galho em galho, vivendo um pouco aqui, vivendo um pouco ali. Mas se você quer algo firme, sólido, não deixe essas pessoas tolas, escravas, que elas governem, que elas liderem. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende.
O versículo 11 fala a respeito do autodomínio, do autocontrole, da capacidade de não se irritar. Fala a respeito da paciência com as pessoas tolas. Fala a respeito da pessoa que percebe quando o outro não merece tanta atenção. Você não deve dar atenção quando uma pessoa te fecha no trânsito, mostra o dedo do meio, fica xingando, falando palavrões, às vezes xinga a mãe das outras pessoas. Então uma pessoa sensata já percebe, foge desse tipo de atrito, desse tipo de conflito. Uma pessoa sensata controla o seu gênio em relação ao seu casamento. A mulher está um pouco irritada, o marido está um pouco irritado. A pessoa sensata percebe isso, presta atenção nisso. Não sai gritando, berrando, xingando, dizendo tudo o que está no seu coração, mas guarda o seu coração para dizer a coisa certa no momento certo. Voltando para Provérbios 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor. A pessoa percebe que o outro está com fúria. Então traz uma resposta branda, uma resposta suave. No momento certo. Sabe que a palavra dura suscita, aumenta a raiva. Versículo 12. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Trate bem a pessoa que é o teu chefe. Trate bem o seu líder, o diretor, o presidente, a pessoa onde você trabalha. Porque a raiva do rei, dessa pessoa que ocupa o cargo maior, é como o rugido de um leão. Se você incomoda, perturba, traz obstáculos, barreiras no seu relacionamento com essas pessoas, você vai sofrer a consequência. Mas a bondade do rei é como orvalho sobre as plantas. Trate bem o seu líder, o seu chefe, o seu superior. Agora, se o seu chefe, o seu líder ou superior faz coisas erradas, que são contra a lei, que ferem direitos, que levam para o caminho do mal, considere sair desse lugar. Porque entre você ter o seu relacionamento com Deus, se pautar pela verdade, pela justiça, pela correção, e ter que aceitar um rei, um líder, um chefe, um superior, um empregador, um patrão que faz coisas erradas, é melhor que você saia desse lugar. Preserve o seu relacionamento com Deus. Versículo 13. E o seu relacionamento com a justiça, com a verdade, com a correção, com a honestidade. Como nós lemos aqui no versículo 1, é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Então, preserve a honestidade. Versículo 13. Voltando aqui nessa questão da honestidade, se for uma questão do seu trabalho, é melhor você ficar por um tempo sem esse trabalho, onde o seu chefe traz coisas erradas, do que você continuar nesse lugar fazendo coisas erradas. Se você fala com Deus, Deus honra aqueles que andam na justiça. Ele próprio abre a porta a você. Se você estiver nessa situação, aqui no versículo 12 aqui, nós estamos falando. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Se você estiver numa situação dessas, diga: Deus é o meu socorro. Eu vou fazer a coisa certa e tenho certeza que Ele não me deixará sem provisão. Deus é o dono do ouro e da prata e ama os que fazem a justiça. Eu recebo todas essas bênçãos em nome de Jesus. Diga isso. Se você ainda tem um pouco de dúvida, está numa situação em que um chefe, um líder, um
presidente da empresa, faz coisas erradas e você não quer mais estar aí, comece a enviar currículos, procure um lugar, se você depende mesmo desse trabalho. Tome atitudes para sair dessa situação o mais rápido que puder, mas preserve a sua correção, a sua honestidade. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Esse versículo está dizendo: pai, mãe, cuide e eduque bem o seu filho, para que depois você não seja carregado para a desgraça. Você que é filho, corrija a sua vida. Tem muitos pais que morrem antes do tempo, por desgosto de verem os seus filhos no caminho errado. Pense na sua própria vida. Pense na sua própria vida, naquilo que você quer para você. Talvez você diga assim: mas o meu pai e a minha mãe não foram legais comigo. Mas isso é muito sobre o que você quer para você mesmo, para você mesma. Conheci um homem, morador de rua, com 46 anos. Perguntei a ele: por que você está aqui? Nunca procurou emprego, nunca procurou sair das ruas? E ele me respondeu: o meu pai, quando eu tinha 14 anos, disse para mim que eu nasci para ser um vagabundo. Eu saí e nunca consegui trabalho, sempre andei pelas ruas e realmente ele falou que eu sou um vagabundo, então eu sou um vagabundo. Então esse pai foi imprudente de dizer ao filho: você é um vagabundo. Mas falando ali com ele, eu disse: mas você hoje é um homem. Você hoje tem decisão. Você hoje pode mudar a sua vida. Então, é sobre você mesmo. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Talvez você diga: mas o meu pai e a minha mãe foram ruins comigo. Mas isso é sobre você. É sobre você vencer e sobre você até mesmo mostrar a esse pai e essa mãe: olha, eu dei certo. Eu dei certo. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então, uma esposa que vive resmungando é como uma goteira que incomoda lentamente, constantemente. O texto fala de uma esposa, mas pode se referir a um marido também. Pode se referir a um filho também. Pode se referir a um pai, a uma mãe que vive reclamando para os filhos. O que o texto fala: não viva reclamando da vida. Ao invés de resmungar e reclamar, procure saídas, procure soluções. Faça alguma coisa para mudar a situação. Versículo 14. E agradeça por aquilo que você tem. Uma saída, quando nós estamos reclamando demais da vida, é olhar para tudo que nós temos de bom. Pegue uma folha de papel, uma caneta e anote tantas coisas boas que você tem recebido. Tantas coisas que você tem que outras pessoas não têm. Quando você faz isso, você recebe força e diz: nossa, eu já tenho tudo isso aqui e agora eu posso correr atrás daquilo que está faltando. Mas quando você reclama, você só olha para as coisas negativas. E aí você não consegue prosperar, não consegue crescer. E atrapalha as pessoas ao seu redor. O versículo 13 fala isso. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então, uma pessoa que vive reclamando é como uma goteira que incomoda você. O que você faz com uma goteira? Você fica de braços cruzados, vivendo irritado, de mau humor, ou você vai lá e fecha aquela goteira? 14. Isso aqui é uma decisão de cada um.
Tem pessoas que vivem a vida inteira só reclamando. E outras pessoas que vão lá e resolvem a situação. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Então, o versículo 14 diz que a esposa sensata, a pessoa certa para casar, é aquela pessoa que você escolhe de acordo com os padrões da Bíblia. Se você está solteiro e está procurando uma esposa, leia Provérbios capítulo 31. Lá tem uma lista do que é uma mulher com virtudes. Se você é um homem que está buscando por essa questão conjugal, matrimonial, leia Provérbios 31. Se você é uma mulher que está procurando um marido, leia 1 Timóteo capítulo 3, porque lá Paulo fala a respeito das qualidades de um homem de Deus. Procure alguém que seja orientado pelos princípios de Deus. Leia também 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, Pedro fala a respeito dos maridos e das esposas. E leia Efésios capítulo 5, do versículo 20 à frente. Lá está escrito que Cristo amou a igreja, entregando a sua vida pela igreja, e que o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. Então ali tem uma orientação. Procure um homem de Deus e um homem que se comprometa com a sua casa, com a sua família. Versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Então aqui o versículo 15 condena a preguiça. Nós já lemos sobre a preguiça no capítulo 6. Aqui no capítulo 6 de Provérbios, nós vemos aqui no versículo 6. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. 8. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então, as formigas, elas têm iniciativa. Seja uma pessoa que tem iniciativa. Não espere que outros ofereçam uma vaga, uma oportunidade para você. Corra atrás das oportunidades. E não só corra atrás das oportunidades, independente de onde você estiver atualmente. Procure crescer. Procure, se você já tem o seu negócio, procure um novo negócio, procure aprender uma nova habilidade. Se você está com 2 negócios, procure aprender uma língua, aprender um instrumento musical. Procure depois dar aulas a respeito dessa língua, a respeito desse instrumento. Procure aprender a preparar novas receitas. Procure aprender a como fazer construção de novas coisas. Então o versículo 6 aqui, 7, 8, fala sobre não ser acomodado. Ter curiosidade, querer aprender. Veja aqui em Provérbios capítulo 4, ele fala aqui, versículo 5. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Então, não esqueça nem se afaste do que eu digo. Procure conseguir sabedoria. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Quando nós lemos Provérbios capítulo 4, no dia 4 do mês, nós falamos que existem 2 sabedorias. A sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é aquela que vem de cima para baixo, vem de Deus para nós. Nós oramos aqui de baixo para Deus e recebemos de cima de Deus para nós a sabedoria vertical, pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo jejum, pela consagração a Deus. Recebemos sabedoria das coisas do reino de Deus, das coisas eternas, sabedoria vertical. E também precisamos ter sabedoria horizontal, sabedoria das coisas que estão relacionadas a essa terra, a essa vida. E quando nós lemos Provérbios 4, nós comentamos sobre repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos, o conjunto de respostas, de soluções que nós damos para a vida, para as várias situações. Então, versículo 5, procure conseguir sabedoria. Procure ter sabedoria vertical primeiro. Relacionamento com Deus, orando, lendo a Bíblia, conhecendo,
participando dos cultos, participando dos estudos bíblicos para conhecer a respeito de Deus. Pergunte para Deus o que o Senhor quer da minha vida. Receba a sabedoria de Deus, sabedoria vertical. E procure ter sabedoria horizontal, saber a respeito de mais assuntos, ter curiosidade para ampliar o seu repertório, o seu conjunto de conhecimentos de informação. Nós já comentamos aqui a esposa de um amigo que todos os dias cuidava da água do carro dela. Um dia ele não pôde cuidar e naquele dia faltou água no carro dela e ela deixou o carro fundir o motor porque ela não sabia que ela precisava colocar água. Uma coisa muito simples. Esse amigo disse: esqueci de ver a água do carro dela hoje e agora o carro ferveu. Ela não sabia o que fazer, continuou dirigindo e o carro acabou parando. Quando ele foi ver, o carro tinha queimado, tinha fundido o motor, porque ela não sabia disso. Então procure conseguir sabedoria e compreensão. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Voltando aqui para Provérbios 19. Versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Nós estávamos lendo o capítulo 6, né? Vamos terminar aqui o capítulo 6 sobre a questão da preguiça ainda. Nós comentamos esse aqui, daí nós fomos até o 4 para falar de sabedoria, agora o 9. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? 10. Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Então aqui o versículo 9 está dizendo: até quando você vai ficar aí sem iniciativa? Olhe para as formigas, elas não têm líder, não têm chefe. Elas guardam comida no verão, se preparam para o inverno. Até quando você vai ficar aí sem prestar atenção em relação à sua vida? Aí o preguiçoso fala: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então aquele que fica acomodado, aquele que não vai atrás das oportunidades, aquele que se contenta com o que tem, muitas vezes a pessoa pensa assim: eu tenho um negócio e estou indo muito bem. Mas veja aqui o que diz Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes 11 fala aqui, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Versículo 2, aplique o seu dinheiro em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então veja que Eclesiastes 11 fala sobre ter várias rendas. Então às vezes a pessoa pensa assim: mas eu estou com um ótimo emprego. Você sabe se você vai continuar nesse emprego daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É por isso que quando nós lemos Provérbios, meditamos em Provérbios, e a pessoa coloca o texto de Provérbios em prática, ela sempre prospera. Porque a pessoa ela busca uma nova fonte de renda. Ela busca, nos horários vagos, se aperfeiçoar, aprender uma nova língua, abre uma oportunidade para uma colocação no outro país. Aprender um instrumento musical traz felicidade. A música traz satisfação, alegria. Quando você aprende a tocar um instrumento, você pode depois tocar com outras pessoas. Isso traz um leque de novos amigos, isso traz um leque de novos assuntos, novos relacionamentos, novas amizades. E isso de repente abre portas para você encontrar colocação onde você não esperava, onde você não imaginava. Voltando ali para Provérbios 19. Versículo 16. Então, terminando o 15, né? Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Versículo 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quem obedece às leis de Deus não fuma, não bebe,
cuida da sua atividade física, cuida do seu sono, cuida de não ficar em depressão, porque perdoa as pessoas. Não perdoar carrega amargura no coração. A pessoa fica com problemas na sua saúde, porque dor no coração, problemas no intestino, no estômago, úlceras nervosas em razão de não perdoar. Então a pessoa que perdoa, ela ganha mais saúde. Quem obedece às leis de Deus, perdoar as pessoas, vive mais. Cuidar da sua saúde, não se envolvendo com bebidas e cigarros, bebendo água, cuidando da atividade física, buscando sabedoria, usando, ocupando a sua mente. Ela vive mais. Mas quem despreza os seus ensinamentos, morrerá. Versículo 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Então nós já falamos sobre generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas. Econômicas aqui é avarentas. Outras são avarentas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Versículo 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Quando nós agimos com generosidade, o Senhor abre portas onde você não espera. O Senhor multiplica e prospera aqueles que são generosos. É Ele que recompensa o pobre. Aquele que ajuda o pobre. Né? Então aqui Provérbios capítulo 19. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. O versículo 18 fala sobre moderação na correção. 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Se uma pessoa age com mau humor, com desrespeito, você precisa dizer a ela do seu mau comportamento. Se ela toma uma decisão errada, ela recebe uma multa de trânsito, ela recebe um castigo de alguém, não livre essa pessoa de sofrer as consequências pelo mau gênio dela. Se você ajudar ela uma vez, você vai ter que tolerar o mau gênio dela para o resto da vida. Versículo 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Nós já falamos sobre isso em Provérbios 9, que aquele que busca a sabedoria, ele busca a instrução, que é receber informações. Número 2, ela busca conhecimentos. Número 3, ela busca conselhos. O que são conselhos? São orientações de pessoas mais experientes a respeito de um assunto. Então a pessoa busca instrução, conhecimentos, conselhos. Número 4, usa sua inteligência para processar a instrução, os conhecimentos e os conselhos para ter entendimento das coisas, para ter discernimento. O que é discernimento? É clareza a respeito do que é certo, do que é errado, do que é falso, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é injusto. Então a pessoa que busca conselhos, ela tem essa sabedoria. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Ou seja, preste atenção, tenha vontade de aprender. E assim, um dia, você será sábio. Quando ele fala que um dia, nós sempre vamos estar aprendendo. Até a nossa morte. Aqueles que são sábios sempre estão dispostos a aprender. Versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então nós já lemos sobre isso aqui em Provérbios 16, no versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Quando você faz os seus planos, é Deus que dirige os passos. Se os planos estiverem bem preparados e estiverem baseados na justiça, Deus honra. Ele honra, ele decide honrar.
aquele plano. Mas quando tomamos caminhos errados, aqui em Provérbios 19, nós lemos isso aqui no versículo 3, veja. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, faz planos ruins. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Tem aquela pessoa que quando as coisas dão certo, ela fala, fui eu que fiz. Quando dá errado, ela fala, a culpa é de Deus. Aqui, no versículo 21, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Se você fizer os planos de maneira correta, se você entregar os seus planos a Deus e receber a orientação dele e seguir no caminho dele, a decisão de Deus vai ser que vai dar certo. Versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Então, o versículo 22 fala: as pessoas esperam por pessoas honestas, fiéis. Vemos aqui em Provérbios, no capítulo 4. Aqui no versículo... Aliás, no capítulo 3. No versículo 3 e 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, se você for uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa leal e uma pessoa fiel, e guardar isso sempre bem gravado no coração, se você fizer isso, veja aqui o versículo 4, você agradará tanto a Deus como aos seres humanos. As pessoas esperam isso, esperam honestidade, fidelidade. Por isso o versículo 22 diz: o que se espera de uma pessoa é que seja fiel. O que se espera de uma pessoa com quem você contrata, com quem você se casa, com quem você faz amizade, com quem você se relaciona, é que essa pessoa seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Ou seja, é melhor ser pobre do que mentir para conseguir obter riqueza, passando por cima dos outros. Versículo 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Então, quem temer ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Quem tem absoluto respeito pelo Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. 24. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O versículo 24 está dizendo que tem gente que você ajuda e mesmo ajudando, ela não faz a parte dela. Você dá a mão e ela quer o seu braço. E o versículo 24 está dizendo que existe gente desse tipo. E você precisa estar pronto para lidar com gente desse tipo. E precisa estar pronto para dizer: não vou ajudar mais. Precisa estar pronto para dizer para essa pessoa: você é preguiçoso, você é preguiçosa. Você tem que mudar essa sua atitude, você tem que seguir o exemplo das formigas. Você tem que estar pronto para ler o texto de Provérbios, capítulo 6, ali no versículo 6 até o versículo 11. Chamar a atenção, colocar a pessoa para fazer o que ela tem que fazer. Versículo 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Então os orgulhosos devem ser castigados. Pessoas arrogantes precisam ser castigadas para que as pessoas que estão vendo o que acontece com os orgulhosos aprendam a ser humildes. Quem é sábio aprende quando é corrigido. 26. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Versículo 26 fala que talvez você leia esse versículo e pense assim: mas o meu pai e a minha mãe não foram legais comigo. Por isso que eu maltrato ele, por isso que eu xingo ela, por isso que eu maltrato eles, porque eles me maltrataram. Mas você já parou para pensar que o seu pai e a sua mãe trazem o alimento, cuidaram de você quando você ficou doente, eles estiveram com você no hospital? Então, pense nas coisas boas que eles fizeram por você. Tem muitas pessoas que supervalorizam aquilo que aconteceu de mal e desprezam completamente todo o bem que receberam do pai e da mãe. Então liste as coisas boas que eles fizeram por você e releve
os erros que eles cometeram. Veja como foi que os seus avós educaram seu pai e sua mãe. Muitos benefícios que você recebeu, eles nem tiveram e eles ofereceram a você. Repense isso. Versículo 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Versículo 27 está falando, continue sempre aprendendo. É o que Provérbios, tem vários versículos sempre falando disso. Nós acabamos de ler ali Provérbios 4, que fala sobre adquira sabedoria, busque aprender. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Então o versículo, veja que é o terceiro versículo falando sobre testemunha. Nós temos aqui o versículo 5, a falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Nós temos o versículo 9, a falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. E nós temos aqui o versículo 28, a testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Então, a testemunha falsa, ela segue no caminho errado, ela recebe o castigo dela. Mesmo assim, os maus recebem o castigo e parece que eles gostam disso, eles continuam fazendo mal. Que você não seja essa pessoa tola, que anda no caminho errado, mas que você tenha sabedoria para seguir pelo caminho da honestidade, da correção, da verdade. E o versículo 29, mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. O versículo 29 confirma que Deus, cedo ou tarde, traz o castigo para aqueles que seguem o caminho errado. Essa é a meditação de Provérbios 19. Provérbios 19 nos orienta a não ter pressa em relação ao que fazemos. Veja que nos ensina a ser corretos, honestos. Valorize a honestidade. O versículo 1 fala disso. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Fala sobre não ter pressa na tomada de decisões. Quem se apressa erra o caminho. E muitas vezes a pessoa se apressa, erra o caminho pela falta de juízo, pela sua pressa, e depois ela coloca a culpa em Deus. Como diz o versículo 3. Não culpe Deus pela sua pressa, pelos seus erros, pelas suas decisões. Coloque Deus em primeiro lugar, nos seus planos, nos seus projetos. Procure sempre receber sabedoria. A pessoa que sempre busca receber sabedoria, ela tem repertório, ela tem saídas, tem respostas. Procure ter amigos sábios. Nós lemos ontem em Provérbios 18 sobre o valor dos relacionamentos. Procure ter sabedoria vertical, relacionamento com Deus, sabedoria horizontal. E lembre que os ricos arranjam muitos amigos. Às vezes você está aí sem muitos amigos, mas você tem buscado conhecimento, sabedoria, informação. Isso vai trazer riqueza para você. Nós lemos hoje, por exemplo, sobre ampliar os negócios e investir o que você tem, o seu tempo, a sua dedicação em várias fontes de renda. Porque isso faz com que você esteja imune, esteja mais preparado. Imune é uma palavra muito forte, mas que você esteja mais preparado para vencer as crises que podem surgir. Tem pessoas que ficam dependentes do governo. Se você investe no seu conhecimento, na sua sabedoria, aprende uma nova língua, você pode até deixar o país e ir para um outro lugar que seja melhor para você. Nem todas as oportunidades são boas em outros países, mas tem muitas pessoas que, com a sabedoria, com a informação, com o planejamento, com o caminho correto, conseguiram colocações melhores, dentro do país, fora do país, mas elas buscaram ampliar o seu conhecimento, a sua sabedoria. Então, Provérbios 19 também ensina a honrar e respeitar aqui o rei, né? Que nós comentamos aqui, o versículo 12. Mas se você tem uma pessoa que faz coisas erradas, procure uma outra porta. Aqui no versículo 12, mais um motivo para que você tenha várias fontes de renda. Você nunca vai ficar dependente de um lugar em que estão fazendo coisas erradas, a ficar ali fazendo coisas erradas.
Se você tem 2, 3 vagas, você tem várias saídas para não ter que cair em fazer coisas erradas. E também fala sobre honrar o pai, honrar a mãe, e que só Deus pode trazer uma pessoa boa para o casamento. Nós lemos isso aqui no versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Só Deus pode trazer uma pessoa certa. Escolha uma pessoa no que siga a Deus. Como nós falamos, repetindo, você que é solteiro e busca uma esposa, leia Provérbios 31. Você que é solteiro e busca um marido, leia 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, ali na parte final dos versículos 20 em diante. Deus abençoe a sua vida grandemente. Agora quero fazer um convite para você que ainda não recebeu a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus como seu Filho, de tal forma que todos os que receberem a Jesus, o Filho de Deus, recebem a salvação dos seus pecados, recebem a salvação dos seus pecados, se tornam filhos de Deus, recebem o Espírito Santo e recebem o nome escrito no céu no livro da vida para a eternidade. Quando você partir dessa terra, quando você recebeu a Jesus como seu Salvador, você reconheceu que precisava do perdão dos pecados e que só Ele salva a nossa vida dos pecados. Então faça uma oração comigo para que você tenha essas bênçãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim dessa vida para o céu. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja em que você se sinta bem, em que você se sinta confortável e que pregue que a Bíblia é a palavra de Deus e que você deve fazer todas as orações exclusivamente para Jesus. A Bíblia fala no Salmo 115 que se você adora imagens, você está adorando aquilo que não tem vida. A Bíblia fala no Salmo 115, leia depois o Salmo 115. Lá está escrito que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam, e todos os que os adoram serão como elas. Então, Jesus está vivo. Procure uma igreja que prega que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus recebe todas as orações e intercede por nós junto ao Pai. Siga Ele hoje e sempre e Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém, amém.